Bom dia, meus irmãos. Meu irmão em qualquer parte do Brasil, ou também aquele irmão que estiver me assistindo em outro país. Um ótimo dia. Muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. Muito obrigado por tudo. Meus irmãos, hoje, ao som dessa passarada que está aqui à minha volta, eu vou fazer mais um vídeo. E gostaria de pedir a você, meu irmão, que dê um joinha para mim, para me ajudar. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, se você souber o quanto é importante para mim você se inscrever no meu canal, você se inscreveria agora. Porque eu valorizo muito esse apoio seu, essa inscrição sua no meu canal. Eu preciso muito de você. Dá essa força para mim aí, que eu vou te agradecer pro resto da vida. Meus irmãos, eu peço a você que for testemunha de Jeová, que estiver desanimado aí na sua religião, porque não está concordando mais, né, com essas coisas da torre de vigia, né? Dá uma ligadinha para mim, pra gente conversar um pouquinho. Eu vou ficar muito feliz. Você pode desabafar comigo, você pode falar, porque aí você não pode desabafar, mas aqui comigo você pode. E você, meu irmão, que já saiu faz tempo, perdeu alguns amigos, perdeu até parentes, entre em contato comigo, vamos ser amigos um do outro, vamos bater papo com o outro, vamos conversar, trocar umas ideias. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Meu telefone é 991515617, DDD é o 037 das Minas Gerais, uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu vou fazer aqui uma palestra muito interessante. É porque as testemunhas de Jeová dizem que os cristãos do primeiro século adoravam Jeová. Diz eles que os cristãos do primeiro século adoravam Jeová. Mas será que Jesus Cristo e os cristãos do primeiro século faziam questão de um nome? Será que eles faziam questão de um nome para Deus, ali na adoração deles? Vamos ver isso, quer ver? As testemunhas de Jeová, elas afirmam com toda veemência que os cristãos do primeiro século adoravam Jeová. Eu posso garantir que eles estão enganados. Porque não existe um texto bíblico onde diz que Jesus, né, pronunciava esse nome. E nem tampouco que ele mandava os seus seguidores pronunciar. Nem Jesus pronunciava esse nome e muito menos os apóstolos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque você sabe, a gente que prega a palavra de Deus, a gente não pode tratar de achismo. Achismo ou eu vi falar, não. A gente tem que falar e provar. Não fazer como as testemunhas de Jeová fazem, que as testemunhas de Jeová falam uma coisa e dizem assim, isso aí foi a sentinela que diz. A sentinela tal, a sentinela 15 de fevereiro, tal, diz isso. E por isso é verdade. Não, eu vou falar que é verdade aquilo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que Jesus não usava um nome para Deus. No que se referia a Deus, Jesus usava o termo Pai. Vamos começar vendo isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Aqui vai mostrar algo que aconteceu na hora da morte de Jesus. Aqui diz assim, ó. Por volta da hora nona, ele, Jesus, clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essas são as palavras de Jesus. Mas não era para Jesus então dizer, Jeová, Jeová, por que me abandonaste? Não era para dizer isso? Se as testemunhas de Jeová afirmam que Jesus usava o nome de Jeová, não era para Jesus dizer?
Mas no entanto, Jesus não diz. Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em todos os evangelhos, né, você pode recorrer a todos os evangelhos, você não encontra um evangelho onde Jesus usava um nome para Deus. Jesus sempre dizia o Pai. Veja, por exemplo, eu poderia ficar aqui horas falando aqui de textos bíblicos onde Jesus usava o termo Pai se referindo a Deus. Mas eu vou falar apenas alguns porque o tempo é muito pouco. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, Jesus disse assim, aqui, ó, assim como o Pai que vive em mim me enviou. Veja, ele não diz, assim como Jeová que vive em mim me enviou. Não, ele diz, assim como o Pai que vive em mim me enviou. João 14, 28, Jesus diz que o Pai, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então veja, meus irmãos, em nenhum momento Jesus se referia a Deus com outro termo que não fosse o Pai. Como é que os seus seguidores iam fazer algo que Jesus não fez? Se a palavra cristão já quer dizer que eles são seguidores de Cristo. Eles estão dando prosseguimento ao trabalho de Cristo. Como é que eles iam dizer que eles iam fazer uma coisa que o seu mestre não fez? É impossível, né? Agora, meus irmãos, preste atenção. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente aquele irmão testemunha de Jeová. Preste atenção no que eu estou falando, no que eu vou falar agora. Eu vou apresentar um texto aqui, onde Jesus deixou claro, com toda a clareza, que após a ressurreição dele, os discípulos iriam invocar o nome dele, o nome de Jesus. Não é o nome de Jeová, não. Que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, os discípulos iriam invocar o nome de Jesus. Veja, meus irmãos, Mateus, no capítulo 18, versículo 20, preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse assim aqui, ó, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, veja, meus irmãos, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Veja, meus irmãos, por que Jesus não disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jeová, Jeová estará no meio deles? Não, é porque após a ressurreição de Jesus, o nome a ser invocado é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, né? Agora veja, meus irmãos. Veja um ponto muito interessante aqui. Depois da ressurreição de Jesus, o próprio Deus mandou que todos adorassem Jesus. O próprio Deus, Criador, o nosso Pai Celestial, mandou que nós adorássemos Jesus. Veja, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, né? Aqui diz que Deus deu um nome a Jesus, né? Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra. Então Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Então isso aí foi o próprio Deus que deu a Jesus esse nome e mandou que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Agora, e vocês, testemunha de Jeová? Vocês dizem que são servos de Jeová. Vocês dizem que obedecem à ordem de Jeová. E Jeová mandou que todos
dobrassem os joelhos no nome de Jesus. E vocês estão fazendo isso? Vocês dobram o joelho em nome de Jesus? Então vocês estão desobedecendo o próprio Deus que vocês afirmam servir. Esse Deus que vocês dizem que são testemunhas dele, ele mandou que todos nós cristãos dobrássemos o joelho no nome de Jesus. Se vocês não fazem isso, se vocês não fazem isso, vocês estão desobedecendo o Deus que vocês afirmam ser testemunhas dele. Agora eu vou mostrar um texto que deixa claro que os apóstolos não usavam um nome para Deus que não fosse Pai. Até os apóstolos chamavam Deus, o Deus Criador, de Pai. Eles não usavam um nome para Deus. Eu vou mostrar isso aqui com toda clareza. Um texto que vocês testemunhas de Jeová, vocês conhecem de cor e certeado, mas só que vocês aplicam de acordo com o que o corpo governante quer. Veja que a Bíblia não tem segredo não. A Bíblia é só você não inventar que você entende a Bíblia. Agora, se você começar a inventar, começar a defender seus próprios interesses, usando a Bíblia para defender os seus interesses, aí você não entende não. Mas se você usar toda a simplicidade do mundo para você estudar a Bíblia, você entende com a maior tranquilidade. Veja que esse texto que eu vou mostrar aqui vai deixar claro que os apóstolos, no que se referia a Deus, eles diziam Pai. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aqui diz assim, ó. Porque, ainda que há também alguns que se chamem Deus, quer no céu ou sobre a terra, todavia para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. Por que é que o apóstolo Paulo não diz assim, ó? Para nós há um só Deus, Jeová. Porque Jeová não é o nome de Deus e porque os apóstolos não precisavam de um nome para Deus. Os apóstolos não usavam o nome para Deus. Eles usavam simplesmente Deus ou então Pai. Entendeu? Agora, meus irmãos, isso mostra que nome não tinha importância para os apóstolos. Mas as testemunhas de Jeová afirmam que Deus precisa de um nome. Porque se Deus não tiver um nome, quando eles fizerem uma oração, simplesmente falando Deus ou Senhor, Deus não sabe que está falando com ele. O Deus das testemunhas de Jeová não sabe não. O Deus das testemunhas de Jeová não sabe que você está falando com ele. Porque o Deus das testemunhas de Jeová é um Deus limitado. O Deus das testemunhas de Jeová não é onisciente, não é onipotente e nem é onipresente. O Deus das testemunhas de Jeová é um Deus como aqueles outros, né? Irmãos dele, porque o Deus das testemunhas de Jeová foi criado na Igreja Católica. Então a Igreja Católica está cheia de deuses, né? Então o Deus das testemunhas de Jeová é semelhante àqueles que está lá na Igreja Católica, lá naqueles altares. Aquilo ali não tem poder nenhum. Então o Deus das testemunhas de Jeová foi criado por um clérigo católico no século XII depois de Cristo. Então por isso que o Deus deles não sabe. Agora o Deus do cristão, o nosso Deus, aquele que nós não precisamos falar o nome dele, porque ele sabe que estamos falando com ele, esse não precisa de nome. Simplesmente nós pensar, eu estou pensando aqui que eu preciso de que Deus faça alguma coisa para mim, ele já sabe que aquilo que eu estou pensando, eu estou falando com ele no pensamento. E se for da vontade dele, ele vai atender. Agora, se não for da vontade dele, ele não vai atender, porque o nosso Deus, ele faz aquilo que é da vontade dele.
O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, meus irmãos, eu fiz esse vídeo hoje para mostrar para vocês que Deus não precisa de um nome, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele sabe as coisas até antes da gente falar, ele já sabe, basta a gente pensar que ele já sabe. Então ele não precisa de um nome. Portanto, essa história das testemunhas de Jeová é muito bonita para o Deus deles, que foi um Deus criado pela Igreja Católica. Para o nosso Deus, que é o Criador, para o nosso Deus, essa história deles não vale.